sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor continue sobre a nossa vida. Louvado seja Deus por podermos estar aqui para adorar a esse Deus, agradecer a Ele pela vida, pelo sacrifício, porque Cristo Jesus ressuscitou e é por isso que nós somos o povo de Deus, esse povo chamado e escolhido para cultuá-lo e servi-lo todos os dias da nossa vida. Que o nome dele seja engrandecido por cada um de nós. Que Deus venha abençoar a sua vida aí, você, na sua casa, juntamente com a sua família. Hoje, de uma maneira mais especial, nós temos a oportunidade de trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que deve ser sempre constante, que é justamente o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então, você que está conosco, na medida do possível, compartilhe esse vídeo, passe para outras pessoas para que elas também sejam alcançadas por aquilo que Deus nos fala na sua palavra e quer que outros também o conheçam e se rendam aos seus pés. Vamos, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 22.
Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 39, nós vamos ler a passagem que fala sobre o momento de intimidade de Jesus com o Pai, aonde Jesus estava ali orando, momentos antes de ser crucificado, e Lucas detalha como foi esse momento de intimidade com Deus, ao mesmo tempo de grande angústia por aquilo que Jesus estava prestes a fazer. Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, como nós acabamos de dizer aqui no início, Jesus está ciente daquilo que ele teria que passar não muito tempo depois deste momento de intimidade com o Pai. É por isso que Lucas descreve a agonia que Jesus sentiu de saber aquilo que ele estava para suportar, enfrentar, e o seu físico sendo afetado por aquilo que ele sabia que estava para passar. Ele então transpira suor, transpira sangue, e tudo isso indica e mostra para nós que, apesar de Jesus ainda não ter sido crucificado, ele, sabendo de toda a dor que enfrentaria, não deixou de realizar aquilo que ele deveria de fato, não deixou de cumprir com a vontade do Pai, ainda que humanamente ele estivesse orado dizendo: passa de mim este cálice. Ele se submete à vontade do Pai e diz que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, em absolutamente nada, em nenhum sofrimento do qual ele sabia, por ser Deus, aquele que é onisciente, Jesus não deixou de enfrentar, e ele fez isso para a glória do Pai, mas em nosso favor. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos mais uma vez, e talvez de uma maneira um pouco mais enfática, agradecer a Deus pela morte, mas principalmente pela ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então que você feche os seus olhos nesse instante e ore agradecendo a Deus, porque Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, porque ele não deixou de enfrentar aquilo mesmo que ele sabia que passaria e que sentiria na sua carne. Pai amado,
nós louvamos e agradecemos o teu poderoso e precioso nome. Porque, ó Deus, o Senhor é aquele que nos deu Cristo, o teu Filho. Aquele que escolheu assumir uma forma humana, enfrentar as mesmas realidades que nós enfrentamos neste mundo caído. De sofrer, ó Deus, as mesmas dores que nós sofremos. Mas, ó Deus, principalmente porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele pagou aquilo que nós deveríamos ter pago com a nossa própria vida. Deus, teu Filho Jesus foi aquele que cumpriu absolutamente tudo o que era necessário para que pudéssemos ser salvos. É por isso, ó Deus, que não só no dia de hoje, não apenas nesta manhã, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome por Cristo Jesus, mas todos os dias da nossa vida. Ó Deus, porque sabendo de tudo o que estava para enfrentar, Ele não deixou de encarar tudo isso, ó Pai, por amor a nós. Por isso, ó Deus, que a nossa vida, por isso, ó Deus, que esse momento com o Senhor, seja nós aqui, seja cada um dos irmãos com as suas famílias em suas casas, seja um tempo de cultuar, de engrandecer, de agradecer, porque Cristo Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador. A Ele seja toda a honra e toda a glória, Pai, pelos séculos dos séculos. É a nossa oração no nome dEle. Amém e amém. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 12, é registrado a canção dos glorificados, daquilo que os que creram em Cristo, ao se encontrarem com Ele, cantarão pelos séculos dos séculos. Capítulo 7, versículos 9 a 12, diz: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que estas palavras sejam as nossas palavras. Que o sentimento do nosso coração seja este, de engrandecer ao nosso Deus. Então, que possamos nesse instante louvá-lo com algumas canções e que possam expressar a sinceridade e a verdade do nosso coração em reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo
Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. 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 Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Deus Pai o abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor nosso Deus, nosso Senhor Pai, obrigado pelo dia de hoje, mais uma vez estando em Tua presença, obrigado pelo privilégio, obrigado pelo Teu Filho que Tu nos deu, Pai, morreu naquela cruz por nossos pecados, que a gente não possa esquecer do real motivo da Páscoa, do real motivo do Natal, apesar das pessoas colocarem as coisas em cima para taparem o real motivo, a gente sabe que Páscoa não é um ovo da Páscoa, Páscoa não é um chocolate, mas sim foi o momento em que Teu Filho morreu por nós, Pai. Que a gente possa reconhecer isso, que a gente possa adorar e realmente que a gente possa colocar Ele no foco da nossa vida. Receba esse louvor, que apesar dos nossos pecados, o Senhor nos capacite, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e a gente possa sempre estar no foco que é Ti. Fica conosco, nos dê um bom dia, nos abençoe, Pai. Pois é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos, queridos irmãos, abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19.
nós vamos ler apenas uma pequena parte do versículo 30. E antes que nós leiamos, nós estamos hoje, ou nós estaremos hoje meditando nessa passagem, justamente porque de maneira especial, como eu disse no início, estamos por esses dias comemorando a vinda de Cristo a este mundo, mas principalmente o fato dele ter morrido na cruz por nós, onde ele não apenas morreu, mas depois foi ressuscitado e está sentado à destra do Pai, preparando lugar para quando nós estivermos com ele, sermos ali recebidos. Nós então, por conta da comemoração da Páscoa nesses dias, falaremos mais especificamente sobre o que significa a Páscoa, tanto agora pela manhã, como também mais à tarde, no nosso culto à noite. E esta passagem, como tantas outras, fazem parte daquilo que é conhecido por boa parte das pessoas como as 7 palavras ditas por Jesus, ou as últimas palavras ditas por Jesus, estando ali na cruz, prestes a morrer. Estas palavras são divididas aí em 7 palavras, onde a primeira delas se encontra em Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A segunda, também no mesmo capítulo de Lucas, versículo 43, quando Jesus disse: Eu lhe declaro solenemente, hoje você estará comigo no paraíso. A terceira, em João, também nesse capítulo 19, nos versículos 26 e 27, aí está seu filho, aí está sua mãe. A quarta palavra dita por ele está em Marcos 15, 34, quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? A quinta, também aqui em João, no capítulo 19, versículo 28, quando ele disse: tenho sede. E a sexta palavra, também no mesmo capítulo, versículo 30, quando ele disse: está consumado. E por fim, a última das palavras ditas por Jesus, em Lucas 23, 46, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós então vamos agora de manhã falar sobre as palavras, a quinta e a sexta palavra, deixando para a noite a sétima e última palavra dita por Jesus. Então, é por isso que eu havia dito para os irmãos abrirem suas Bíblias em João 19, aonde a quinta palavra, na verdade, está registrada no versículo 28. E aí nós vamos ler então melhor, versículo 28 a 30. Aonde diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede, a quinta palavra. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, a sexta palavra. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor já falou conosco na tua palavra, lida no início deste culto. Também, ó Deus, o Senhor falou ao nosso coração através dos cânticos, dos quais são uma verdade na nossa vida, e é por isso que nós aqui
cantamos como uma expressão daquilo que o Senhor tem feito e nós temos vivido. E agora, mais uma vez, lendo a Tua palavra, que naquilo que formos expor, que naquilo que formos estudar, o Teu Espírito esteja, ó Deus, agindo nas nossas vidas para que possamos guardar isso no nosso coração, entender de maneira clara e praticar para a glória do Teu santo nome. Nós dependemos, ó Deus, da Tua misericórdia, do Teu favor, da operação do Teu Espírito Santo que habita em nós, para que venhamos nos ater àquilo que vem do Senhor para nós. Por isso, ó Deus, assim pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui duas palavras ditas por Jesus. Tenho sede e está consumado. No versículo 30, que registra a penúltima palavra dita por Jesus, que é está consumado, é a mesma palavra no original que aparece no versículo 28. A palavra grega para está consumado é tetelestai, e ela também aparece aqui no versículo 28, quando João registrou que Jesus, depois vendo Jesus que tudo estava consumado, ou seja, a mesma palavra do versículo 30, aparece aqui no versículo 28 também. E o que significa, qual o significado dessa palavra dita por Jesus neste momento final da sua vida? O significado dessa palavra está consumado, ou da palavra no original que é tetelestai, é levar a um fim, é finalizar, é terminar, é realizar, executar, completar, cumprir, é pagar. É isto que significa o que Jesus estava ali dizendo de maneira resumida e literal. Que quando ele profere essa única palavra, tetelestai, ele estava ali dizendo que algo havia terminado, algo havia sido finalizado, encerrado, havia acabado alguma coisa. E aí, naquilo que Jesus acabara de dizer, talvez as pessoas que assistiam, participavam daquele momento, seja com alegria, seja com tristeza. Talvez alguns não entendessem o que Jesus estava querendo dizer com uma única palavra, tetelestai. Alguns com certeza sim entenderam. E nós, principalmente, como aqueles que servem a Cristo Jesus, possamos imaginar o que representou Jesus na cruz e associado a isto, por que ele disse esta única palavra, esta penúltima palavra. Ainda que a gente tenha entendido o significado literal, nós precisamos nos perguntar e, pelo contexto, observar os detalhes a mais a respeito do que Jesus estava dizendo, que havia encerrado, havia terminado, havia sido cumprido. É no versículo 28 que aparece um detalhe aqui para nós, porque a mesma palavra que aparece no versículo 30, aparece no versículo 28, e antes da palavra consumado, no versículo 28, aparecem ali esta informação preciosa anteriormente à palavra consumado. Tudo Jesus havia dito, ou João narra a respeito de algo que acontecera com Jesus, que tudo, vendo Jesus, que tudo já estava consumado. O detalhe aqui para nós entendermos o que Jesus estava dizendo que havia acabado é o detalhe que aparece no versículo 28, que abrange várias coisas.
Jesus, vendo que tudo já estava consumado, então disse que estava com sede e disse que tudo estava consumado, ou está consumado. O detalhe, irmãos, é que quando Jesus diz que algo havia acabado, ele estava se referindo não especificamente a uma coisa, mas a várias outras, a tudo mais que envolveu a vida e a vinda de Jesus neste mundo. E é por aí que nós começamos para entender o que é esse tudo, o que abarca tudo isso que Jesus estava ciente que havia acabado e finalizado, para ele dizer: está consumado. Começa no início da vida de Jesus. Começa antes mesmo dele nascer. Começa ali quando Jesus estava no ventre de sua mãe. O que fazia parte de tudo aquilo que deveria ser cumprido começou quando Jesus se encarnou, veio a este mundo. Quando Jesus teve que se encarnar, assumindo um corpo afetado pela queda. Abra sua Bíblia e veja o que Paulo nos fala no capítulo 2, versículo 7 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Quando Jesus na cruz diz que tudo está consumado, ele se referia ao início da sua vinda ao mundo, aonde ele teve que se encarnar. E Paulo justamente diz que Jesus assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Assumiu esse corpo afetado pela queda. João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 14, que nós conhecemos muito bem, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a glória como unigênito do Pai. Começa então na encarnação de Cristo Jesus, vindo a este mundo como homem. Mas também de Jesus ter sofrido nesse mundo caído. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, quando é registrado o início do ministério terreno de Jesus, diz que foi Jesus levado pelo Espírito Santo para ser tentado, ou levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias, ou de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi tentado neste mundo. Jesus se encarna e passa pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dificuldades que nós. Ele é tentado pelo diabo, ele sente fome, ele sofre todas as dores que, infelizmente, esta vida, afetada pela queda e pelo pecado, trazem sobre a vida do ser humano. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 13, também nos diz: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Se porventura alguém possa pensar que Jesus ter dito que estava consumado englobava o início da sua vinda ao mundo, se encarnando, assumindo um corpo afetado pelo pecado, pela queda,
Jesus então pecou, Jesus assumiu um corpo pecaminoso, o autor de Hebreus justamente vai corrigir essa ideia que nós não podemos ter e que ninguém pode ter a respeito de Jesus ao se encarnar. No capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, o autor disse que Jesus veio a este mundo, ele se encarnou, ele sofreu, ele foi tentado, e tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia não ensina, como alguns creem, como alguns entendem, como alguns até mesmo na época da igreja primitiva cria, que Jesus não poderia ter vindo, Jesus não poderia ter sido filho de Maria, nascido em Nazaré, porque assumiu um corpo, e na ideia daqueles povos, daquelas pessoas, o corpo era a matéria-má, e Jesus então não poderia ter assumido um corpo físico. Jesus assumiu, ele se encarnou. Ele se encarnou, experimentou os mesmos sofrimentos que nós, mas sem pecar. Jesus estava então dizendo que o que havia sido encerrado e finalizado dizia respeito àquilo que começou quando ele se encarna, quando ele sofre, mas também ao vir a este mundo e cumprir a lei de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17, é o próprio Jesus que disse às multidões: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus vem a este mundo e ele também cumpre toda a lei de Deus, todos os mandamentos, estatutos. E Calvino fala o seguinte: Cristo contrasta sua morte com os antigos sacrifícios e com todas as figuras, como se quisesse dizer: de tudo que foi praticado sob a lei, nada há que possuísse em si algum poder para fazer expiação pelos pecados, que pudesse aplacar a ira de Deus e granjear a justificação. Mas agora a verdadeira salvação é exibida e manifestada ao mundo. Esta doutrina depende da abolição de todas as cerimônias da lei, pois seria absurdo seguir sombras, já que temos o corpo de Cristo. Ele veio para cumprir a lei de Deus, as exigências daquilo que Deus estabeleceu para ser cumprido nesta vida. Mas quando Jesus diz que estava consumado, ele não estava apenas dizendo que isso englobava a sua encarnação, o seu sofrimento, o cumprimento da lei, mas também e principalmente pagar a punição pela lei, que era morrer. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus, quando cria Adão e Eva, havia dito a eles: mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Resumindo, o que significava Jesus dizer que tudo já estava consumado, que algo havia acabado, é o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, versículos de 6 a 8. Veja o que Paulo diz e resume muito bem aquilo que nós acabamos de detalhar nesses textos todos anteriores. Paulo disse que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, se encarnou. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, sofreu, se sujeitou e se submeteu à lei de Deus, tornando-se obediente porque cumpriu a lei de Deus e fez isso até a morte, e morte de cruz. Ele paga o preço daquilo que a lei exige àqueles que descumprem a lei de Deus. O que fazia parte de tudo aquilo que Jesus deveria cumprir é o pacto de Deus com o homem, é o pacto de Deus com o seu povo, é a aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, quando Jesus diz na cruz que tudo estava consumado, ele estava dizendo que tudo referente, relativo à salvação do povo de Deus, havia sido concluído. E justamente porque Jesus assume o mesmo corpo afetado pela queda que nós temos e é afetado também pela queda. Tudo isso porque, semelhante a nós, Jesus vive e sofre neste mundo caído por causa do pecado. Tudo isso porque, ao ser impossível a nós, Jesus cumpre as exigências da lei de Deus em nosso lugar. Tudo isso porque o resultado de nós sermos infratores da lei e não Jesus, porque Jesus a cumpriu e a cumpriu em nosso lugar, mas justamente por sermos infratores da lei e merecermos a morte, Jesus morre em nosso lugar e diz: está consumado. Tudo o que eu deveria ter feito, eu fiz. Está consumado significa que Jesus cumpriu todas estas coisas. Significa que Jesus faz e fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Dizer que tudo estava consumado não se referia apenas a uma coisa, mas se referia desde o momento em que ele se encarna até o último momento aonde ele está prestes a morrer, e que significa e que tem relação com a nossa salvação. Jesus precisou se encarnar, ele precisou sofrer, ele precisou cumprir a lei, ele precisou morrer por nós, por nossa causa. Está consumado significava que Jesus estava dizendo que ele venceu o pecado, o diabo, a morte e o inferno. Abra em Isaías capítulo 53, porque o profeta Isaías, há tantos anos atrás, havia entendido exatamente tudo isso. E ele faz então aqui uma profecia daquilo que justamente aconteceria com Cristo quando ele se encarnasse, sofresse, seria humilhado e cumpriria a lei e morreria em nosso lugar. Isaías 53, versículos 4 a 12 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele
der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que Isaías estava dizendo ao povo, o que Isaías estava profetizando é que Jesus teria que vir a este mundo, sofrer em nosso lugar, para que através do seu sofrimento, da sua morte, nós pudéssemos ser salvos. É o que Paulo também entendeu e disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus diz, está consumado, ele estava com isso dizendo que toda a história registrada na Escritura, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, tudo aquilo que prefigurava, tudo aquilo que apontava, tudo aquilo que se cumpriria em Cristo Jesus a respeito da salvação do seu povo, teve justamente início do seu cumprimento, quando ele se encarna e por fim estava por ser encerrada naquele exato momento em que ele estava naquela cruz, prestes a morrer, e por isso disse, está consumado. Esta palavra dita por Jesus expressava o último momento e a última etapa de tudo o que Jesus veio fazer e cumprir nesta vida. Portanto, tudo o que era necessário havia sido concluído. Não restava absolutamente mais nada que Jesus tivesse que fazer para nos salvar. Então, irmãos, no texto que nós estamos, João 19, 28 a 30, é por isso que neste versículo 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado, disse que estava com sede. É interessante porque nesse versículo 28, quando é dito que viu Jesus, vendo Jesus que tudo estava para ser consumado, ou que tudo já estava consumado, esta palavra vendo significa que Jesus viu, conhecia, que Jesus sabia, ele sabia a respeito de tudo, ele estava ciente, ele estava consciente, plena e totalmente de tudo o que estava acontecendo, de tudo o que deveria acontecer, de tudo aquilo que naquele exato momento estava também acontecendo. Ele não estava ali sem saber por que deveria estar. Ele não estava ali porque foi vencido. Ele não estava ali pego de surpresa. Ele não estava ali derrotado. Ele tinha consciência de que estaria ali, que deveria estar ali e por que deveria estar ali. Em Mateus 16, 21, quando Jesus estava com seus discípulos e havia-os perguntado, quem diz o povo eu ser?
E depois direciona essa pergunta aos discípulos: o que vocês dizem? Eu sei. Depois de Pedro dizer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o prometido, o versículo 21, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Se você ir para o capítulo 17, versículo 22 e 23, a mesma coisa ali, Jesus disse. Capítulo 20, versículo 17 a 19, a mesma coisa. No capítulo 26, versículos 1, 2 e 45, a mesma coisa. Em todo o ministério de Jesus, constantemente, ele estava dizendo aos seus discípulos: eu vou ter que sofrer e morrer. Jesus sabia, tinha consciência do porquê que ele estava ali, do porquê que ele deveria estar ali. Porque não restava mais nada que Jesus tivesse que fazer para nos salvar. Porque ele sabia do porquê estava ali. Ele então, para cumprir a Escritura, versículo 28, diz: tenho sede. É interessante porque que Jesus diz isso. Porque na verdade ele diz, como está no texto, para cumprir a Escritura. E o que ele estava prestes a cumprir é o que Davi havia dito anos atrás a respeito de si mesmo, sem saber que o que ele estava dizendo a respeito de si apontava para aquilo que Cristo também diria e enfrentaria. Então, o que Jesus disse para cumprir a Escritura é o que está no Salmo de número 69, versículo 21. Aqui, Davi, escrevendo esse salmo, disse: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O que fica evidente no que Davi acabou de dizer neste salmo é que ele estava sofrendo. E ao sofrer, ele desejava que os que estavam ao seu redor pudessem ajudá-lo, a fim de que o seu sofrimento pudesse ser aliviado. Porém, aqui ele expressa que ao invés de ser ajudado pelas pessoas, o que ele recebeu não foi isso. Ele diz de maneira figurada que ele esperou alimento e deram a ele fel, algo amargo, venenoso. Ele esperou água para tomar e recebeu vinagre, algo que não mataria sua sede, algo intragável. E Calvino diz: indubitavelmente, esta é uma expressão metafórica. E Davi tem em mente não só que lhe recusaram a assistência de que necessitava, mas que cruelmente agradavam ou agravaram suas angústias. Então, ao ter dito e expressado essas palavras, Davi estava ali, profetizando a respeito do que aconteceria com Jesus. E o que Jesus faria. Então, versículo 29 e 30 é um detalhamento do que seguiu após Jesus dizer que estava com sede. Versículo 29 diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. E o versículo 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre. Vinagre, todos nós sabemos o que é. E o sentido da palavra vinagre, ou o que é o vinagre, de fato, ou pelo menos naqueles dias, era a mistura de vinho azedo, ou vinagre e água, que os soldados romanos estavam acostumados
a beber. Aí novamente Calvino diz que essa bebida era uma espécie de bebida usualmente administrada com o propósito de acelerar a morte dos miseráveis malfeitores quando tivessem suportado tortura suficiente. Então, diferentemente de Davi, que decide tomar, diferentemente de Davi, Jesus decide tomar por conta própria vinagre. Jesus é quem toma a iniciativa de sofrer, sabendo que naqueles dias o contexto do vinagre, para aqueles que estavam sofrendo, era para antecipar a sua morte. Jesus, diferentemente de Davi, aceita tomar por conta própria, decide, toma a iniciativa de sofrer. Ele não espera, ele permite. Jesus escolhe, porque ele pede e decide enfrentar a última etapa para concluir sua obra, que seria a sua morte. Mais uma vez, irmãos, citando Calvino, que comentou sobre esta passagem, diz algo interessante, porque ele diz assim: ora, é preciso notar que Cristo não pede algo para beber enquanto tudo não estivesse consumado, porque no contexto, o vinagre servia de algo para antecipar a morte, era algo que trazia ainda mais sofrimento, e enquanto Jesus não completa a sua obra, ele não pede para tomar esse vinagre. Calvino continua e diz: assim, ele testifica de seu infinito amor para conosco e o inconcebível ardor de seu desejo de promover nossa salvação. Não há palavras que possam exprimir plenamente a amargura das angústias que ele suportou. E, contudo, não deseja ser liberto delas, até que a justiça de Deus tenha sido satisfeita e até que haja feito uma expiação perfeita. Calvino continua, citando um outro autor, nós podemos concluir com aquilo que ele diz, que foi: nessa palavra está contido o Evangelho de Deus. Nessa palavra está contido o fundamento da segurança do crente. Nessa palavra é descoberta a essência de todo o gozo, bem como o próprio espírito de toda a consolação divina. Isso não foi o grito de desespero de um mártir desamparado. Jesus estava ciente. Ele é que aceitou, ele é que permitiu. Não foi uma expressão de satisfação pelo término de seus sofrimentos haver então chegado. Não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Não. Antes foi a declaração da parte do divino Redentor de que tudo pelo qual viera do céu à terra para fazer estava agora feito, consumado. Que tudo que era necessário para revelar o completo caráter de Deus agora se tinha concluído. Que tudo o que era requerido pela lei antes que os pecadores pudessem ser salvos tinha agora sido realizado. Que o preço da nossa escravidão foi pago para a nossa redenção. Irmãos, quando Jesus diz, sabendo que tudo estava consumado, quando ele, portanto, diz que estava com sede, toma do vinagre e por fim diz, está consumado. Isso significa que a totalidade de tudo aquilo que o ser humano necessita está única e exclusivamente em Cristo Jesus. É Ele que fez absolutamente tudo o que era necessário para a nossa salvação. É por isso que Jesus disse lá no capítulo 14, versículo 6 de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
tetelestai, está consumado, é a única palavra que resume tudo, ou é a palavra que resume tudo o que Jesus fez por nós na cruz. Esta palavra que Cristo emprega bem, que merece nossa atenção, como Calvino entendeu. Ela revela que toda a consumação da nossa salvação, todas as partes dela, estão contidas em sua morte. Cristo simplesmente tenciona conservar nossa fé fixa somente nele e não permite que desviemos nossa atenção de absolutamente nada. Portanto, o significado consiste em que cada coisa que contribui para a salvação dos homens é encontrada em Cristo e não deve ser buscada em nenhum outro lugar, ou que equivale à mesma coisa que a perfeição da salvação está contida nele. Se dermos nosso assentimento a esta palavra que Cristo pronunciou, devemos ficar satisfeitos unicamente com sua morte para a salvação e não temos a liberdade de recorrer à assistência de nenhum outro sítio. Pois aquele que foi enviado pelo Pai Celestial para nos granjear a plena absolvição e consumar a nossa redenção, bem sabia o que pertencia a seu ofício e não fracassou no que sabia ser-lhe exigido. Foi principalmente com o propósito de dar paz e tranquilidade à nossa consciência que ele pronunciou estas palavras: está consumado. Portanto, Calvino diz, aplicando o que nós aprendemos e entendemos a respeito destas palavras ditas por ele: tenho sede e está consumado. Que possamos lembrar da palavra dita por Jesus na cruz por nós. E que possamos dizer, tetelestai. Que, irmãos, nós possamos nos lembrar daquilo que Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos encerrar aplicando tudo o que aprendemos em várias circunstâncias da nossa vida, como se você porventura está se sentindo culpado, se lembre da palavra tetelestai. Jesus morreu pelos nossos pecados. Se você está triste, se lembre da palavra dita por Jesus, tetelestai. Jesus fez tudo por você. Se você está sofrendo, se lembre da palavra dita por Jesus, tetelestai. Jesus venceu tudo por nós, tudo por você. Se nós estamos vivendo dias difíceis de pandemia, perda de entes queridos, e dificuldade financeira, de seja o que for, se lembre do que Jesus disse, tetelestai. Ele fez tudo por nós, alcançou tudo por nós. Se nós, irmãos, estamos desejosos de alcançar algumas coisas que porventura possam até mesmo ser necessárias, mas ainda nós não alcançamos. Se nós porventura estamos desesperados, se nós porventura estamos aflitos, angustiados, se nós estamos preocupados, ansiosos, depressivos, nós devemos nos lembrar da palavra que ele disse na cruz, tetelestai. Jesus alcançou tudo por nós. Nós somos mais do que vencedores. Em outras palavras, o que Jesus havia dito para Paulo foi a mesma coisa. Aquele homem estava sofrendo, ele ora a Deus, ele pede por 3 vezes para que Deus tirasse dele aquela aflição e aquela dor. E Jesus disse, a minha graça te basta. O que Jesus estava dizendo para Paulo, e o que nós devemos lembrar, assim como Paulo, é o que Jesus disse, tetelestai, está consumado. Jesus fez
tudo o que era necessário para a nossa salvação. E a graça de Deus nos basta. Louvado seja o nome de Deus pela vida, pela pessoa, pela obra de Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz. Porque nós temos uma única palavra para podermos enxergar de maneira diferente, pensar de maneira diferente, viver de maneira diferente, que é tetelestai. Está consumado. Tudo que precisamos, Jesus alcançou por nós na cruz. Que possamos agradecer e adorá-lo. Que possamos sempre lembrar disso. Possamos exercitar a nossa fé e o nosso coração quando nós acharmos que nós não temos o suficiente, que Deus não nos deu tudo o que é necessário. Possamos nos lembrar da palavra dita por Jesus na cruz. Vamos orar? Agradeça a Deus. E aproveite para pedir a Ele que Ele te ajude a te lembrar do que implica e significa tudo que Jesus alcançou na cruz e fez por nós. O que nós devemos fazer é voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que já sofreu no nosso lugar. Aquele que venceu. Para que pudéssemos também ser mais do que vencedores. Pai, mais uma vez nós nos voltamos para o Senhor. Agradecidos porque desde o momento em que Cristo veio a este mundo, Ele veio cumprindo tudo o que era necessário fazer por nós e em nosso lugar. E a última etapa desta missão foi a sua morte, da qual Ele, ó Deus, enquanto não finalizou tudo o que deveria ter feito, não se entregou à morte. Somente, ó Deus, porque Ele havia completado absolutamente tudo. É que para cumprir o que Davi havia dito sem saber, mas profetizando a respeito do que Cristo diria e faria, é que Ele disse que tinha sede. É que Ele tomou daquele vinagre. E é que, ó Deus, Ele entregou o seu Espírito. É que Ele morreu. Porque já não havia mais nada que fosse necessário para a nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Mas perdoa-nos, porque quão ingratos nós somos. Quão insatisfeitos nós somos. Como, ó Deus, nos assemelhamos ao Teu povo no deserto. Pouco tempo depois de ter saído do Egito. Olhando para trás, ó Deus, e não se contentando com a graça, com o livramento, com a salvação, e querendo, ó Deus, as coisas do Egito. Quantos de nós, ó Deus, estamos lamentando porque a nossa vida é difícil demais, estamos sofrendo demais, só nós é que estamos sofrendo. Quantos de nós, ó Deus, estamos exigindo, pedindo, estamos insatisfeitos com o Senhor, porque queremos mais, mais, e não nos lembramos daquilo que Jesus fez por completo, desde o momento que veio a este mundo, até o momento em que Ele entregou a sua vida e disse, está consumado, não há mais nada que Ele precisasse fazer, não há mais nada que nós precisamos receber do que a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, nos perdoe, porque nós não nos lembramos. Perdoe-nos, ó Deus, porque às vezes nos entristecemos mais por não termos ganhado um ovo de Páscoa, do que nos alegramos
com aquilo que Jesus fez. Que, ó Deus, essa alegria esteja presente no nosso coração todos os dias. Que a culpa, que aquilo que tem nos acusado, que aquilo que as pessoas têm nos acusado, que, ó Deus, as lutas, as dores, as dificuldades, que a escassez, que nada destas coisas, ó Deus, possa tirar de nós a alegria de saber que nós já temos tudo, que Cristo já fez tudo. E louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho, pelo sacrifício e porque ele ressuscitou. Um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Ó Deus, e ali por fim estaremos buscando e servindo ao Senhor, entendendo e enxergando o que hoje nós somos incapacitados de enxergar por sermos pecadores. Mas ali, ó Deus, vamos contemplar e por isso te adorar pelos séculos dos séculos. Assim, ó Deus, te agradecemos e assim pedimos que o Senhor nos sustente e nos ajude a lembrar dessa palavra dita por Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Que, meus irmãos, Deus possa te abençoar. Que de fato possamos dizer uma feliz Páscoa por lembrar o que Jesus disse: está consumado. Como eu disse, hoje à noite nós continuaremos a tratar sobre isso, meditando na última palavra dita por Jesus, quando ele entregou o seu Espírito. Então, que com alegria você também participe do nosso culto, da transmissão do culto às 19 horas. Lembrando que agora às 11h30 também temos nosso programa de rádio. Se você não puder participar, convide outro, compartilhe com outro, que nós vamos estar falando ali também sobre a Páscoa. E quem sabe Deus não possa agir de maneira sobrenatural na vida de alguém. Eu queria também lembrar aos irmãos que esta semana passada, acho que foi sexta-feira, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp um comunicado do conselho a respeito dos trabalhos presenciais da nossa igreja. Então, leia, por favor, ali, resumidamente, está dizendo a respeito da decisão do conselho de manter ainda, por enquanto, a nossa igreja com as portas fechadas, pelos motivos todos que nós ali apresentamos neste documento e neste comunicado. Então, irmãos, ainda nós estamos entendendo que não é o momento, mas com certeza, em oração, na dependência do Espírito Santo, nós estamos aí vendo, a possibilidade para isto, mas o objetivo é glorificar a Deus e preservar os irmãos naquilo que nós pudermos. Então é só comunicar isso aos irmãos para estarem cientes e orarem por isso, terem paciência, perseverança, para a gente continuar participando das transmissões, que é o que é possível até então. Que Deus assim fique conosco e nos abençoe e nos ajude.